Olá, essa é a aula número 12 da disciplina de Tópicos em Informação e Hipermídia do curso da Gestão da Informação da UFPR. O assunto abordado será o processo de criação de um site aplicando os conceitos da arquitetura da informação. Na criação de um site, é necessário se questionar como as informações serão organizadas e divididas, como será feito o relacionamento entre essas informações e como será feita a recuperação da informação pelo usuário. Essas perguntas devem ser respondidas visando principalmente a facilidade de navegação do usuário e a melhoria da prestação de serviços e da comunicação entre os usuários. Antes do processo de criação em si de um projeto, existe todo um planejamento. Nessa fase inicial, se faz o intercâmbio de informações, ou seja, se realiza estudos sobre o que já é feito para poder aplicar no contexto do site a ser criado. Além disso, são coletadas informações relevantes para o projeto, como o objetivo do site, as pessoas que irão usá-lo, os conteúdos e suas funcionalidades, para que então o escopo seja definido. Após definido o escopo, é feita a formalização do projeto, apresentando para os responsáveis e fazendo o levantamento dos recursos necessários. Ainda na etapa de planejamento, é feito também os fatores de risco que envolvem o projeto, identificando as dificuldades que poderão ser enfrentadas durante o processo. A seguir, falaremos das etapas de desenvolvimento de um programa. Começamos então com o diagnóstico do projeto, que leva em consideração os três aspectos principais da arquitetura da informação: o contexto, o conteúdo e o usuário. Nessa etapa, precisamos entender bem esses três aspectos. Para isso, existem diversas metodologias utilizadas para cada um dos aspectos. Porém, essas metodologias mostradas não são as únicas metodologias que podem ser utilizadas. Você tem toda a liberdade para criar e experimentar novas metodologias. Vamos agora para a etapa de estratégia, que é uma ponte entre a etapa de diagnóstico e a de desenho, pois muitas vezes o arquiteto da informação volta para a etapa de diagnóstico para revê-la, podendo alterar algumas considerações feitas anteriormente, para então prosseguir para a etapa de desenho. A etapa de estratégia é um processo criativo onde se realiza a estrutura conceitual para estruturar e organizar o site, ou seja, indica a direção e o escopo para seguir para as próximas fases. Nessa imagem, vemos o resumo desse processo criativo, onde se tem a análise das informações e a definição e apresentação e validação da estratégia. E os entregáveis dessa etapa são o relatório da estratégia, a apresentação do projeto e as especificações do portal definidos. Essa figura mostra o esquema das etapas a partir da etapa de diagnóstico, que são a política de gestão de conteúdos, o modelo de representação de conteúdos e o modelo de apresentação desses conteúdos. A seguir, vamos detalhar cada uma delas. Começando com a política de gestão de conteúdos, que, tendo o modelo ideal de gestão, o modelo híbrido, que se controla a definição da estrutura, a criação de novas áreas, a identidade visual e a implantação de funcionalidades. E se aconselha a descentralização da publicação de itens e conteúdo e a medição de fóruns de discussão. Nessa etapa também é formado um comitê gestor para tomar decisões complexas, mantém-se um canal de orientação e recebimento de demandas e as políticas e as inovações devem ser sempre revistas. Alguns dos tipos de documentos estão citados nesse slide, que podem ser artigos de periódicos, livros, notícias, etc. Os metadados, que são os atributos que descrevem o item de conteúdo, devem ser criados para serem operados em diferentes plataformas e sistemas, para serem intercambiáveis e recuperáveis. Um exemplo é o EPMG, que é um padrão de metadados do governo. Na etapa de estratégia, também são definidos os sistemas de navegação, de organização, rotulação e busca, que serão detalhados a seguir. O sistema de organização possibilita que os usuários encontrem o que precisam de uma forma intuitiva. Para isso, são necessárias regras de classificação e ordenação de conteúdos. Quanto à estrutura da informação, ela pode ser hierárquica, relacional ou hipertextual. A estruturação hierárquica possui uma sequência pré-definida, onde as informações são dispostas em uma sequência de menor para maior nível de detalhe.
O modelo relacional representa as informações como uma coleção de tabelas. Cada tabela terá um nome e um conjunto de atributos. E o hipertextual, que é o modelo híbrido. Para a definição desse sistema, são encontrados alguns desafios, como a ambiguidade e a heterogeneidade das informações e como aliar as políticas internas. As informações podem ser organizadas também em um esquema exato ou ambíguo. No esquema exato, a organização é feita em seções óbvias, claras e mutuamente excludentes, sem ambiguidade, como a organização por ordem alfabética, cronológica, geológica ou sequencial. Já no esquema ambíguo, a organização não é tão clara e óbvia. É baseada na subjetividade, como a organização por público-alvo, tarefas, temas, metáforas ou combinação de esquemas. Para a definição do sistema de rotulação, são estabelecidas a localização e o formato do rótulo. Onde ficará esses rótulos? Em um cabeçalho, em um item de menu ou em listas? E os rótulos vão estar em forma de texto ou em formato de ícone? Para a definição desse sistema, recomenda-se também manter uma consistência. Por exemplo, evite diferentes tipos de fonte na mesma página. Outra coisa também que é de extrema importância é que o usuário entenda a rotulagem. Evite siglas, fale a língua do usuário, explicite itens subordinados e elimine sinônimos. O sistema de busca determina as perguntas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas que irá obter ao executar uma consulta. Para isso, existem as buscas simples, as avançadas e as semânticas. A diferença entre a busca simples e avançada é a especificidade do conteúdo que o usuário está procurando. Já a busca semântica é um processo de recuperação de documentos e que aumenta a precisão e renovação das consultas. Um exemplo de uma busca semântica é o Google. Para isso, a ontologia é uma tecnologia usada. A ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceituação compartilhada. O sistema de busca também determina como os resultados são mostrados, que pode ser por ordenação, quantidade, agrupamento, exportação, impressão ou também não mostrar resultados. Os sistemas de navegação especificam as maneiras de navegar, de se mover pelo espaço. Para isso, existem vários tipos de navegação: a global, a local, a contextual, a suplementar e a avançada. Para definir o sistema de navegação, existem perguntas fundamentais que o sistema precisa responder a todo instante para o usuário. São elas: onde estou, onde estive e aonde eu posso ir. Finalizada a etapa de estratégia, seguimos para a etapa de desenho, cujos objetivos são a definição dos protótipos das telas, validação desses protótipos, especificar requisitos de implementação, como a usabilidade e acessibilidade, e definir o guia de estilo, ou seja, a identidade virtual. Na etapa de desenho, normalmente é feito o wireframe do site, que é uma técnica que mostra o layout para fazer relações diretas com o dia a dia do usuário. Além do wireframe, um dos entregáveis da arquitetura da informação é o organograma, que contém todas as páginas que o site irá conter. Esse documento especifica as várias telas do portal. O fluxograma, outro resultado da etapa de desenho, é onde é organizado hierarquias das informações e os seus fluxos. Desta forma, é mais fácil compreender a transição das informações em cada tela. Fluxogramas são essenciais para o olhar realista do projeto, pois além de se compreender os caminhos, ainda permite encontrar fluxos mais objetivos para a visualização de determinadas seções ou telas. Esse é um exemplo do wireframe do site CSS Zingarden, onde se visualiza a separação entre as seções e o conteúdo de cada uma dessas seções. Esse é o site mostrado no slide anterior. Percebe-se que o site seguiu o wireframe proposto. Finalizando o projeto, vamos para a etapa de implementação, onde tudo que foi proposto nas etapas passadas é implementado.
Nessa etapa, ainda podem ser feitas modificações. Também é necessário fazer treinamentos com gestores, migrar conteúdos para o portal e validar e testar o portal. A partir da implementação completa, é feita a divulgação do portal. Para isso, é necessária uma estratégia de comunicação para que o portal atinja o seu público-alvo. Após a finalização e entrega do projeto, ainda existe a etapa de administração do portal, que tem por objetivo aplicar o que foi definido nas etapas anteriores, fazer a manutenção e monitoramento para que o usuário tenha uma boa experiência a qualquer momento. Para isso, realiza-se avaliações de satisfação com o usuário e, caso ficar alguma pendência ainda, solucioná-las. Para finalizar a aula, é importante ressaltar alguns pontos que foram vistos, como utilizar de soluções relativas para o desenvolvimento do projeto, pois cada projeto é único e, por isso, o seu desenvolvimento também é único. Além disso, lembrar o tempo todo, durante o desenvolvimento do projeto, da experiência que o usuário irá ter. Lembre-se, nós estamos vivendo a era da informação. As mudanças estão acontecendo de uma maneira muito rápida e os espaços informacionais também seguem essa tendência. Por isso, o arquiteto da informação deve estar sempre atento a essas mudanças e pensar nos efeitos que isso causa para aqueles que utilizam. Essas são as referências bibliográficas usadas para a apresentação dessa aula.